Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. As crianças podem sair para sua classe. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante. 1 Pedro 1, 18 em diante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, este versículo 18 lido, Pedro fala de sermos resgatados da nossa fútil, inútil maneira de viver no sentido religioso, e tudo que, de certa forma, constituía a nossa maneira religiosa de viver, foi uma tradição que recebemos de nossos pais. Eu não sou de família católica. A minha família, tradicionalmente, é uma família evangélica. Daí porque o meu nome, ser bíblico. Mas a maioria das pessoas presentes aqui, neste templo, é de origem católica. E nós sabemos que, alguns anos atrás, o governo brasileiro estava preocupado com o número avultado de feriados religiosos. E houve uma certa medida governamental que cortou os feriados religiosos do Brasil, deixando alguns mais importantes apenas, como Natal. É um feriado religioso de caráter muito importante, que se comemora o nascimento de Jesus Cristo, e também este dia de hoje, no qual se celebra esta festa chamada de Corpus Christi. Então, hoje, para o católico tradicional, é uma data tão importante quanto é importante a Semana Santa e, como exemplo, a chamada Sexta-feira Maior. Para o católico, a celebração de hoje de Corpus Christi é tão importante quanto é importante a sexta-feira chamada Maior, Sexta-feira da Semana Santa. Porque o acontecimento que se celebra na Semana Santa também é um acontecimento que se celebra hoje, relativo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra Corpus Christi é uma expressão latina que significa corpo de Deus. E dizemos em princípio que a Igreja Católica tem um ensino que é correto, igual ao nosso, é que ela aceita a deidade ou a divindade de Jesus Cristo, que está baseado em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e a humanidade de Jesus Cristo que é apontada em João 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ocorre que Jesus viveu aqui na terra 33 anos e meio, ele era, de acordo com Colossenses 2:9,
homem e Deus, ou Deus e homem. Paulo diz em Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Repetindo, nele habita corporalmente, ou seja, em corpo físico, humano, toda a plenitude. Ele não é parcialmente Deus, ele é 100% Deus que habitava num corpo humano. Morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, esteve por mais 40 dias aqui na terra, dando provas suficientes da sua ressurreição corporal, como diz Atos 1 e 3, com muitas e infalíveis provas. Ele viveu aqui na terra com os seus seguidores. Por fim, os levou a um alto monte e ele dali ascendeu, subiu para o céu. E hoje nós não vemos Jesus mais fisicamente, corporalmente. Por isso diz o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós andamos por fé e não andamos mais por vista. Sabemos que Jesus espiritualmente, ele está conosco. Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E hoje então, repetindo, não podemos ver mais Jesus fisicamente. Mas os católicos, e agora entra o que a Bíblia chama, não segundo a tradição que recebeste dos vossos pais. Os católicos não se sentem bem com a ausência corporal de Jesus Cristo e inventaram ou formalizaram através do Papa um dogma, um ensino, um decreto, segundo o qual Jesus ainda pode ser observado fisicamente aqui na terra. Como pode ser observado? Então criaram um dogma chamado o dogma da transubstanciação. É um nome meio difícil de dizer. Dentro deste dogma, deste ensino, se declara que no momento em que o sininho tilinta, quando o padre está com aquela hóstia levantada, e então, naquele momento, se dá um milagre. Aquela hóstia deixa de ser hóstia e ela passa a ser literalmente o corpo, o sangue, a alma, a divindade do Senhor Jesus Cristo, tal qual Ele hoje tem lá no céu. Então, através deste dogma, chamado dogma da Eucaristia, se dá esta literalidade de Jesus poder ser observado através da hóstia. Então, o dogma da Eucaristia diz assim: a Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, o sangue, a alma, a divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies do pão e do vinho para ser nosso alimento espiritual. Esse dogma, então, foi instituído para dizer que Jesus hoje está corporalmente, fisicamente presente,
só que na aparência de uma hóstia depois de consagrado. Irmãos, é tão grande o respeito à fé de uma pessoa católica que quando lhe é colocada na boca aquela hóstia, essa pessoa está proibida de deglutir, de mastigar, mas ela tem que receber esta hóstia e esperar que a saliva derreta aquela hóstia e ela engula sem maiores problemas. Se, eventualmente, esta hóstia grudar no céu da boca, seria a maior profanação da pessoa meter o seu dedo e tentar soltar aquela hóstia que às vezes fica grudado no que nós chamamos o céu da boca. Não pode, porque aí ela iria contaminar, manchar o corpo do Senhor Jesus Cristo. E para maior abrilhantamento desta festa, e para reforçar a crença nesse dogma da transubstanciação, naquele momento esperado, quando tilinda o sino, então se dá a conversão daquele elemento material no corpo, no sangue, na alma, na divindade do próprio Cristo, tal qual ele está no céu. E aí se formou esta festividade chamada Corpus Christi, quando se organiza uma procissão, e você deve ter observado isso pela televisão, pessoas com maior empenho, com maior dedicação, vão ornamentar as ruas por onde a procissão vai passar. Pessoas trazem materiais de vários tipos, papel, papelão, latinhas de bebida, serragem colorida, isopor, e fazem desenhos na semelhança de um cálice da ceia. E ali então, quando a procissão está caminhando, vai à frente aquele elemento, aquela pessoa indicada, tem uma haste, e lá em cima na haste tem uma caixinha que é chamada hostiário, e ali dentro estão as hóstias e as pessoas que estão acompanhando nas calçadas essa procissão com muita reverência, tirando o chapéu, alguns se inclinando em atitude de adoração, e aquele fervor intenso. Por quê? Porque ali está, pessoalmente, literalmente, segundo a crença dos católicos, o próprio Jesus Cristo, como está no céu. Então essa procissão é feita com todos os pormenores, com todos os cuidados, com toda a reverência que Jesus mereceria se ele estivesse caminhando com os próprios pés aqui na terra. Isso é bíblico, porque nós, evangélicos que temos a Bíblia na mão, não fazemos assim, porque não acompanhamos também nas procissões os católicos que fazem esta procissão com toda a reverência. Então nós vamos observar, irmãos, que a Igreja Católica tem uma Bíblia, como nós temos, e ela se vale da Bíblia Sagrada para justificar esse ato que realiza neste dia chamado Corpus Christi. Ela se utiliza dos mesmos textos bíblicos que nós nos utilizamos para celebrar o que nós chamamos a ceia do Senhor. Nós celebramos mensalmente a ceia do Senhor e procuramos também fazer com a maior solenidade, com o maior respeito, com a maior dedicação, esta cerimônia que nos traz a lembrança, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
E nós nos utilizamos do texto que está em Mateus capítulo 26, nos versículos 26 a 28, que também são usados pelos católicos. Diz assim, Mateus 26, 26 a 28, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então as palavras-chave, a expressão-chave que é usada pelo católico, pela liderança, para justificar esse dogma da Eucaristia, é essa expressão que Jesus usou: isto é o meu corpo. Então, ensina a Igreja Católica que quando Jesus diz, isto é o meu corpo, naquele momento se dá essa mudança de massa fermentada, como a hóstia, para ser o corpo de Cristo. E quando Jesus repetiu, isto é o meu sangue, então se dá a mudança do cálice para o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, você observe bem, quando Jesus celebrou a ceia pela primeira vez, ele estava fisicamente presente. E ele então pegou o pão e deu. Ora, Jesus estava fisicamente presente. Se realmente aquele elemento, o pão, fosse literalmente o seu corpo, seriam precisos 2 corpos. Um presente ali distribuindo esses elementos, e o outro que era o próprio elemento que tinha se transformado, mudado para ser o corpo do Senhor Jesus Cristo. E Jesus tinha um corpo só. Logo, não havia 2 corpos. Havia aquele corpo que estava ali presente, que ele estava dando, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, o que nós devemos entender, que a expressão usada por Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, representa o que Jesus havia dito em outras ocasiões, falando de si mesmo. Isto é o meu corpo significa, isto representa o meu corpo. Da mesma maneira que Jesus disse em João 6,48, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus estava dizendo, eu sou o pão, eu represento o pão. O que o pão é para o corpo como alimento, eu sou este alimento para a alma. Eu represento o pão. Mas Jesus não era um pão, uma broa. Ele estava apenas indicando que o elemento pão é fundamental para a nossa sobrevivência. Também ele é fundamental para a nossa vida espiritual. Quando Jesus disse em João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Será que alguma pessoa entenderia que Jesus era uma planta, uma videira que produzia uvas? Não. O que Jesus estava dizendo, eu represento a videira, como os galhos não podem ter vida própria se não estiverem ligadas à videira, vós também sem mim nada podeis fazer, mostrando nossa dependência dele, e não que ele fosse literalmente uma planta conhecida como videira. Quando Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, será que literalmente Jesus queria dizer, eu sou uma estrada? Eu sou uma estrada? Não.
O que uma estrada é para conduzir alguém para determinado lugar, eu sou a estrada, eu sou o caminho que conduz ao céu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a expressão que Jesus usou, muitas vezes, eu sou o bom pastor, ele dizia, eu represento o bom pastor. Assim, as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, não deve ser entendida literalmente, mas que Jesus é representado pelo pão, Jesus é representado pelo cálice, sem que literalmente se transforme no pão e no vinho. Um outro texto que usa a Igreja Católica é o que está no livro de João, no capítulo 6, também é muito conhecido, versículo 53 em diante. Jesus disse estas palavras que causou escândalo a 70 dos seus seguidores. Diz assim no versículo 53, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ora, irmãos, se você entender no sentido literal as palavras de Jesus no versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Se fosse para entendermos literalmente, diríamos que nós teríamos que nos tornar antropófagos. Comer carne humana, beber sangue humano, isso é próprio de bárbaros. Mas gente civilizada não come carne humana, nem bebe sangue humano. E essas palavras de Jesus se tornaram assim tão incompreensíveis para os seus discípulos, que eles disseram, duro este discurso, quem o pode ouvir? E diz que 70 deles já não mais andavam com ele. Mas, meus irmãos, Jesus foi muito específico em mostrar que as palavras que ele estava pronunciando eram palavras que deviam ser entendidas em sentido figurado, espiritual e não literal, como está o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então Jesus queria que o entendimento dos seus ouvintes fosse esse, que comer carne, beber sangue de Jesus não devia ser entendido no sentido literal, mas figurado. Por isso disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, devem ser entendidas num sentido espiritual e não literal. E é assim que nós estamos nos alimentando do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Pedro, quando ouviu a indagação do Senhor Jesus, quereis vós também retirar-vos? Versículo 67. Pedro tomou a palavra e disse, Senhor,
para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, irmãos, há da nossa parte um sentimento de necessidade tão grande do Senhor Jesus Cristo, porque o temos aceitado como Salvador e Senhor, que não há nada que substitua Jesus em nossa vida. Jesus é fundamental para nós, para nos conceder vida eterna. E nós, irmãos, neste sentido de nossa dependência do Senhor Jesus, fazemos o que vimos fazendo já há muitos anos, como diz 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 em diante. Nós nos reunimos mensalmente para celebrar a ceia do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então o crente celebra mensalmente este ato recomendado pelo Senhor Jesus em Mateus 26 e 28, e se ajusta à orientação traçada pelo apóstolo Paulo. Ao você tomar o pão, você se recorda que o Senhor Jesus está no céu e que aqui na terra este elemento pão, quando partido, nos lembra o corpo do Senhor Jesus partido por nós ali no Calvário. Quando você pega o cálice, antes de ingeri-lo, você se lembra que Jesus derramou seu sangue precioso para a remissão dos seus pecados. E você então fica naquela convicção: a base do perdão dos meus pecados, a base da minha aproximação de Deus, da minha reconciliação com Deus, se deu por meio da morte, sepultamento e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Você traz sempre presente o Senhor Jesus Cristo, não afixado num cordão junto aqui no seu pescoço, mas você traz Jesus dentro do seu coração, como diz Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. E meus irmãos, Jesus dentro do coração faz milagres. Jesus fora do coração é apenas um símbolo, sem poder resolver problema nenhum, porque está ali pregado numa cruz, inerte, sem poder realizar nada. Então, meus irmãos, vamos ter presente este ensino e aprender com os católicos aquela reverência que demonstram nesse dia chamado Corpus Christi, que nós tenhamos sempre que vamos na igreja celebrar a ceia do Senhor, sabendo que Jesus está espiritualmente, mas corporalmente nós não o vemos mais. Ele está no céu, sentado à direita do Pai, de onde virá para buscar a sua igreja. Amém.